se expor aí com... Ops, Desculpa, que não... Ah, então tá. Mas, recapitulando, o investidor tradicional, né, ele não quer se expor a uma... Nem sempre, né? Mas muitas vezes ele não quer se expor a uma cold wallet, alguma, né, em carteiras que estejam fora da internet, ou se ele manter alguma coisa de criptomoedas no computador, tem que ter um cuidado muito grande. Então, a pessoa, como a gente está falando de dinheiro, né? Hoje em dia, o investidor ele consegue acessar isso através da B3, né? Com ETFs ou fundos abertos também, que hoje em dia existem. Então, nós da INVA fomos atrás de fazer nosso dever de casa e estudar um pouco o assunto para antes de pensar em recomendar ou até antes de pensar em colocar isso num portfólio. Por isso que a gente está fazendo essa live aí e a gente se escorou no Cauê aí, que é um cara que eu tenho um pouco de experiência, mas o Cauê ele tem mais experiência e vai adicionar bastante conhecimento aí para a gente hoje à noite. Quais moedas você já comprou, Murilo? Então, por um acaso, a minha experiência com criptomoedas foi um pouco diferente do que a maioria. Eu comprei uma moeda chamada Cardano, tá? Que é uma moeda, digamos que a gente tem o Bitcoin, a Ethereum, e depois a gente teria algumas 3 moedas que tentam revolucionar ou, né, mas que estão entre as principais, tá? Que seria, acho que Polkadot, Cardano e teria uma terceira que agora não. Talvez Litecoin não entraria nisso? A Litecoin é um Bitcoin modo prata. Ele vai ser mais emitido, mas é o mesmo sistema do Bitcoin. Isso. Então, por exemplo, uma Solana, exatamente, como você disse, Cauê. Então, eu comprei Cardano e eu comecei a comprar NFTs. Não sei se vocês já ouviram falar de non-fungible tokens. Então, na verdade, assim, eu comecei a comprar figurinhas na internet com a Cardano e por um acaso eu comprei uma figurinha rara e vendi por 5.000 Cardanos acho que em março, mais ou menos. Mas Existe um você mercado. comprou essa figura? Eu comprei essa figura por 12 Cardanos. Você comprou por 12 e vendeu por 5.000 uma figura 5.000 registrada no mundo digital, é isso? no mundo digital, exatamente. E se a pessoa vê a figura, ela não acredita. É um desenhinho, assim, é uma múmia. E tudo bem, eu consegui vender por 5.000 ADAs e 5.000 Cardanos. E na época, acho que a Cardano estava valendo 80 centavos de dólar, alguma coisa assim. Hoje ela vale 1,30 e ela chegou a valer 2,30. Então, só para vocês terem uma ideia da volatilidade e o valor que isso teve, né? Por um acaso, eu comprei várias, tá? Não foi só essa que deu certo. Na verdade, nenhuma outra deu certo. Apenas essa deu. E eu acho que eu levo isso como, de repente, ganhar um carro no sorteio do shopping, assim, sabe? Mas acho que a NFT é algo que vai vir daqui a pouco, né? Ainda é algo bastante inicial, diria assim, e acho que é algo para a gente falar no final bastante relevante. NFT. É verdade. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de NFT. Então, acho que vamos iniciar, Cauê. Você pode falar um pouco da tua experiência nesse mundo de criptomoedas ou criptoativos e aí a gente inicia a apresentação? Sim. Então, eu tive um pouco de Bitcoin em 2016 e foi vendo propaganda, tinha sites que você via propaganda, você ganhava um tantinho, ou até comprando em corretoras também. E desde então eu tenho segurado, eu nunca vendi nada, eu só comprei mais no ano passado, atrasado, e eu fui comprando outras moedas também, como Binance, Ethereum, as mais principais, assim, que eu achava que, esse projeto aqui pode ser bom. Por exemplo, a Binance é um projeto deflacionário, ela vai queimando as moedas de circulação e a moeda de uma exchange também. Uhum. Então vamos lá, já que estamos falando tanto de moedas, vou para o primeiro slide. Uhum. Só um segundo. Foi. Então, a base de tudo isso é o Bitcoin. Não adianta falar que não, que ainda é a moeda que está em maior destaque e que ainda domina o mercado em tamanho. E começou em 2010 com esse artigo do Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, ninguém sabe quem ele é até hoje.
pode ser que até já esteja morto, e ele que mantém os primeiros blocos minerados, né? Nos endereços dele que tá. Esse artigo você consegue ver no site bitcoin.org, tá lá, bitcoin.org barra, o nome do artigo .pdf, vai estar lá o artigo, são, né, poucas páginas, e explicando bem na ideia de Bitcoin como moeda. E todo mundo fala que Bitcoin não faz sentido porque vai contra o artigo dele. A questão é que quando você cria uma tecnologia, quem vai determinar como ela vai ser usada é quem usa, não Mas por que no artigo dele determinava que seria usado para quê? Era determinado que iria ser usado como pagamento, como tudo que o poder computacional e com tantos mineradores que ia ter, a preço da transferência ia baixar. Só que hoje a gente tem várias modalidades, por exemplo, o Visa, até o Pix no Brasil hoje, que ainda é de graça e que já ganha na questão do preço da transferência. E o sistema SWIFT ainda funciona muito bem e tem várias vezes o sistema SWIFT ainda é mais barato do que você fazer uma transferência de Bitcoin dependendo do valor. Então, a ideia dele era que fosse um meio de pagamento e não um ativo. Um meio de pagamento descentralizado e seguro. Entretanto, uma das razões que o incentivou a querer criar foi a crise de 2008, que teve um efeito multiplicador de moeda para salvar aquela crise, correto? Isso, exatamente. Então, e também teve um intuito, do Banco Central. Mas também teve um intuito de reserva de valor. Sim, teve intuito de reserva de valor no momento que ele olhou para a crise de 2008 e falou: o Fed estava imprimindo muito dinheiro para salvar alguns bancos, só deixou o Lehman Brothers quebrar, e ele olhou: não, vou fazer uma moeda que não tem inflação, que vai chegar até o valor dos 21 milhões e vai acabar ali. Uhum. Esse foi o intuito. E que tenha tantos dígitos depois do zero para que não tenha problema. E que também fosse fácil de transacionar, afinal de contas, no mundo todo existe muita gente, existem bilhões de pessoas ainda não bancarizadas. Não sei se vocês sabem disso, mas na Ásia e na África tem 1/3 da população, se não for mais, não bancarizada. Então a ideia dele também seria facilitar o meio de troca através de uma tecnologia alternativa e global, correto? Isso. A questão da transferência de velocidade, que falam que tem que ser validado por seis nós, né, ou 3, dependendo do valor que você manda, acontece que para você ter, você perde um pouco de escalabilidade nisso, né? Que você tem que ser validado por vários nós para que a transferência seja feita. A questão é que ele queria algo descentralizado e seguro. Daí por isso que criou o modelo da prova de trabalho para que toda transação feita, ela salva toda a informação de todas as transações passadas e das transações que serão criadas para frente. Tá. Então acho que podemos ir para o próximo slide, né? Você falou de transação. Isso. Então, o blockchain funciona o seguinte: ele juntou os 4 modelos de criptografia, o SH256 e uns outros modelos que já existia. Ele só pegou o modelo de criptografia que já existia e juntou os 4 para criar uma força de trabalho que você só quebra no trabalho bruto da computação. Então você vai Só quebra no quê? Desculpa. Na força bruta. Você tem vários tipos de problemas de algoritmos. Você tem problemas que podem ser resolvidos na questão de lógica. Nesse caso, por exemplo, imagine uma senha de 3 dígitos. Eu vou tentar de 1 até 999. Você vê que é essa ideia. O computador vai ficar tentando até a hora que passa na base da força bruta. Então, ele acreditava que com a força de poder computacional crescendo, junto com mais mineradores e mais entrantes na rede, o preço de transferência e novas tecnologias barateariam e deixaria a rede... Mas vamos voltar. Agora entrou numa seara bastante complexa, acho que tem bastante gente que não está entendendo. Eu, pelo menos, não estou entendendo. Então, eles pegaram um conjunto de criptografias para proteger a rede que valida as transações e que faz as minerações de Bitcoin, é isso? Isso, exatamente. Tá. Então, vamos pensar o seguinte: quando eu minerei o Bitcoin, eu posso minerar ou posso validar um bloco. Se o meu computador, por sorte, eu consegui resolver na força bruta um problema, eu notifico toda a rede que eu consegui descobrir esse problema e coloco esse bloco, que é um novo Bitcoin virgem, digamos, dentro da rede. Então, digamos assim, a cada período de tempo, que eu não sei qual é
é jogado um problema que o computador precisa solucionar, e o computador que soluciona esse problema, ele ganha o direito de fazer as validações e fazer a mineração daquele momento. É isso? Isso. Só que a questão é que o computador ele já tem o direito de validar. Se eu boto o computador para trabalhar dentro de uma pool, eu já tenho o direito de validar e de minerar. Acontece que é como se fosse um prêmio que se o computador vai ter a sorte de resolver antes dos outros. A Tá. sorte Mas não, essa ideia. né? A potência do computador de conseguir resolver antes dos outros. É que tem a questão de potência e a questão de sorte também, porque é a força bruta. Tá? O que quer dizer força bruta? Não consigo entender. Força bruta, por exemplo, o computador vai ficar rodando, processando um monte de número até a hora que acerta esse número. Essa é a ideia de força bruta. Ah, É entendi. tentativa e erro. Na base, tentativa e erro. Aleatoriamente ele consegue... Aleatoriamente. Tá, beleza. Isso. Não Então é poder tem o cálculo, mas você tem que fazer o cálculo certo na hora certa. Então tem o cálculo e a sorte, é isso? Isso. Uhum. Tá. Só que, lógico, E aí, com mais potência, mais chance de você conseguir. E aí, somando essa potência de calcular do computador com a sorte, ele ganha o direito de fazer as validações e vai ganhar uma mineração. É isso? Isso. Quando ele faz uma Bitcoin mineração, ele inteiro. ganha um pouquinho de Bitcoin. Quando ele consegue terminar o bloco, solucionar esse problema, ele ganha um Bitcoin inteiro. Ganha um Ele ganha um Bitcoin Bitcoin inteiro quando ele faz um inteiro. bloco novo. Tá, o que é Isso. o bloco? O bloco é um conjunto de informações, eles são dois hashes, na verdade, que são dois conjuntos de informações. Um hash é transacionável, ele vai aumentando conforme a transação, e o outro hash é meio que a informação interna do bloco, da onde que foi gerado e onde foi criado. Tá. São dois blocos de informações. Bastante complexo isso, mas tudo bem. Tem É. uma rede de computadores ao redor do mundo que vão ganhando o direito transacional, operar e minerar isso. Minerar significa ganhar um novo Bitcoin, correto? Isso. Também os validadores também chamam de mineração. Mas o computador, quem está na rede exercitando essa força bruta já está fazendo os dois ao mesmo tempo. E as pessoas acreditam que esse algoritmo que faz tudo isso é um algoritmo confiável. Sim, porque até hoje a rede não foi hackeada. E Tudo como que vocês envolve, sabem? Como você sabe disso? porque todo o bloco ele é auditável, você consegue puxar de um bloco tudo que foi feito antes e de todos os nós. E a força de trabalho, a ideia de que se eu tenho um bloco enorme, que já fez, claro, 20 mil transações, e um bloco pequeno com um código parecido, eu vou saber que o bloco maior ele já foi verificado e eu vou conseguir verificar o maior. E não vai ter um computador apenas verificando isso. Mas São mais de um. uma pessoa ignorante como eu tem que simplesmente confiar nisso que o pessoal fala, não é? Do mesmo jeito que eu não conheço o algoritmo nem o servidor do Banco Central e do sistema financeiro brasileiro que processa todas as transações que eu já fiz na minha vida. Sim, para você ver mesmo que é auditar, você vai ter que arregaçar a manga e dar uma programada ali, testar. Não. Mas o diferencial é que isso é público, né? Tudo bem, público, você não consegue... Você não consegue pela nossa falta de conhecimento de onde ir, mas a própria rede, ela se valida, né? Publicamente, com diversos computadores validando, né? O que você está querendo dizer é que eu não consigo ir lá no Banco Central e verificar o processamento das minhas operações do Banco Central, mas eu conseguiria, se tivesse essa habilidade, de verificar o processamento das minhas operações lá no mundo do Bitcoin, é isso? Dos blockchain. Isso. Ou seja, para o pessoal moderno que tem tecnologia, talvez seja muito mais confiável do que os computadores do sistema financeiro. Talvez seja isso. Tem essa questão geracional, sim. Tá ótimo. Vamos para o próximo slide, então? Aqui no próximo slide você mostra o que, Cauê? Isso aqui é uma mineradora no bunker da URSS, né? Estava desligado faz muito tempo e ele usa essas cavernas congeladas para resfriamento dos chips, que dá mais performance e durabilidade para os chips. O que acontece... Tá, espera aí. Isso daqui é um bunker do Gorbachev, da antiga União Soviética, é isso? Isso. Que foi adaptado
para ser um conjunto de servidores que fazem mineração de criptomoedas, é isso? Isso. Por que eles ficam aí embaixo da terra? Nesse caso, pelo que eu vi na notícia, é que eles não pagam o aluguel, né? Porque é um lugar afastado, e conseguiram puxar a internet até ali, e por causa do resfriamento. Resfriamento, fica isolado, fica Ao invés de resfriado. usar ar-condicionado, eles deixaram embaixo da terra, no meio da pedra. E num lugar frio, né? Que é Lugar frio. a Rússia. Uhum. E a energia elétrica lá é barata? Nesse aí eu não sei. Eu sei que nos países nórdicos eles usam energia de geysers. Lá é bem barato, então eles têm umas mineradoras bem grandes. Mas eles usam galpão mesmo. Aí lá eles não... Então, na Escandinávia, você está dizendo, lá é muito frio também, então precisaria usar pouco ar-condicionado. E lá a energia é barata, porque os lugares onde tem produção de energia é longe dos grandes centros. É isso? Isso. Uhum. Então, no Paraguai seria um bom lugar para minerar? Não só é, como existe muita mineração no Paraguai. É Inclusive, mesmo? agora existe. E o governo do Paraguai agora está querendo incentivar isso, trazer mais mineradores para utilizar a energia de Itaipu. E tem um deputado que está cogitando a ideia de que Bitcoin vire a moeda dele. Legal. Daqui a pouco você vai falar disso, né? Uhum. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Lá na China, o governo, o PCC, o Partido Comunista Chinês, está querendo fazer um cerco em torno das minerações ou do pessoal que usa o Bitcoin. Caso de um dia para o outro haja um muro, uma muralha da China digital, existe a possibilidade do conjunto de blockchains se perder? Não, a rede continua estável, mesmo quando eles acabaram com boa parte das mineradoras que estavam lá, que eram para a hidrelétrica na China. Isso se comprova, né? Não, por mais que saiu na mídia tradicional, também se comprova que a taxa de hash rate, a taxa de mineração, ela caiu vertiginosamente, assim, nesse último mês. E a rede continuou estável. O que significa a taxa de mineração? Taxa de mineração é o quanto de força bruta disponível para validar ou minerar novos bitcoins. Ou seja, diminuiu muito o número de servidor que trabalha em cima dessa rede, é isso? Isso. Entendi. Perfeito. Pois é, mas aproveitando a pergunta, mas aí as mineradoras não conseguem criar novos bitcoins. Tudo bem. Mas a validação das transações não são os mesmos computadores que a China está desligando? O que aconteceu? Perdeu velocidade, a rede perdeu velocidade, então demorar mais transações e aumentou e diminuiu a dificuldade de mineração. Ele oscila em questão de dificuldade. Ele aumenta a dificuldade quanto mais minerador tem e diminui a dificuldade quanto menos. Ah, interessante. Então significa que, por exemplo, computadores mais básicos agora estão conseguindo solucionar o algoritmo para validar ou para gerar novos bitcoins em outros lugares. É isso que Isso, você quer dizer? essa ideia. Tá bom, beleza. Esse aqui é o modelo Stock to Flow. O que acontece? O SEC, ele acredita que o Bitcoin é uma commodity, porque ele é finito e que vai chegar só até 21 milhões. Então, como é que a gente faz o teste que projeta, né? Quanto que o Bitcoin vai valer no futuro? Seria o modelo Stock to Flow, que é utilizado já em ouro, que é petróleo, tudo. Quando você acha uma mineradora, essa mineradora entra no fluxo de água. Então, o número aumentou. Então, entra nesse fluxo Stock to Flow. Ele é baseado em oferta e demanda, em fluxo de novas reservas e entrantes, que, por exemplo, o Bitcoin não faz sentido se apenas uma pessoa tiver todos os Bitcoins do mundo. Só faz sentido de quanto mais pessoas usarem, melhor. E esse é o modelo que testa isso e projeta em cima esses risquinhos aqui, que eles ficam paralelos, e depois eles dão uma subida, é o halving, que de 4 em 4 anos, aumenta a dificuldade e diminui o pagamento para quem minera e valida esses bitcoins. Cauê, Então, deixa eu fazer uma pergunta. Esse modelo aqui de perspectiva de valor, nada mais me corrija se eu estiver errado, nada mais é do que expectativa de aumento de demanda desse ativo, isso. sob o ponto de vista de demanda,
E sob o ponto de vista de oferta, são os cortes de multiplicação de Bitcoin que tem a cada 4 anos, é isso? Isso, exatamente. Ou seja, o volume de Bitcoin que aumenta a cada ano diminui. Então, hoje, vou arredondar, hoje a cada semana tem um Bitcoin novo. Daqui 4 anos, a cada mês vai ter um Bitcoin novo. Isso, é isso? Exatamente. Então, misturando a curva do crescimento das pessoas que utilizam isso com a queda do crescimento da oferta, faz com que tenha essa projeção aqui. É isso? Isso, perfeito. Tá. Então, é a escala logarítmica, né? Então, de mais ou menos 100 mil dólares, passou para mais ou menos 100 mil dólares e espera-se que no próximo evento de corte de multiplicação, que tem um nome, qual que é o nome? Halving. Halving, está escrito do lado aqui. Halving. Halving? Halving. Tá. H-A-L-V-I-N-G. Tá, no próximo halving, que vai acontecer lá daqui uns 4 anos, em 2025, vai ter um novo salto no preço do Bitcoin para casa dos 100 mil, para casa do 1 milhão. Essa a teoria sugere. Quando que o Bitcoin vai... Hoje o Bitcoin são 18 milhões, é isso? São 18 milhões e 700. Quando que vai passar a ter 21 milhões? Estima-se aqui em 2030, né? Segundo o Stochastic. Mas é aquilo, vai depender da força computacional e da velocidade que vai avançar a tecnologia. Então, sei lá, daqui 10, 20 anos o Bitcoin chegou no seu topo, que é 21 milhões. Aí o Bitcoin não vai deixar de existir, porque vai deixar de ter gente querendo minerar, porque não vai mais ter mineração? Os cara, quem tiver, por exemplo, parte da rede vai ser os nós que vão apenas validar os blocos. Mas o que a pessoa vai ganhar por validar? Ela ganha uma taxa na transferência. Então quando eu faço transferência de Bitcoin para um terceiro, sempre tem algum custo. E o servidor que valida essa transferência, ele ganha um pequeno percentual, é isso? Isso. Putz, mas isso não pode ser mais caro do que um Pix e dificultar um pouco a vida do Bitcoin? Pode. Hoje existe, por exemplo, a Lightning Network, que é uma tecnologia que trabalha com Bitcoin, que ela transforma várias transações em uma transação só. Então, você coloca nessa rede e daí ela diminui as transações e transforma um livro contábil de várias transações em uma transação só. E o número de confirmação para cada transferência, ele varia de acordo com o volume do valor transferido. Pedro, pode ser de cada computador digital. Tá. Não, beleza. Vamos fazer essas duas perguntas e depois a gente vai para as próximas, né? Então, primeiro, era o assunto anterior aqui, ele perguntou, pode-se minerar outra moeda além de Bitcoin? Você escolhe qual minera? Sim. Responde lá, Cauê. Você pode configurar o computador para minerar todas as moedas que forem nessa questão de prova de trabalho. Então, todas as moedas que ainda são prova de trabalho, que você precisa de computação bruta para trabalhar com isso, você consegue configurar para minerar sim. Tá, então a maioria pode ser minerada. A maioria pode ser minerada. Tá. E esse validador é um cartório digital? O validador, no começo, ele foi escolhido, né? Foi criado pelos pioneiros, né? Em várias regiões do mundo, porque você tem que trabalhar com internet e você tem que criar essas regiões para poder transferir e diminuir os custos. A verdade é que nunca passou, nunca teve algum grande player que conseguiu mais de 51% dos validadores, porque se isso acontecer, é um dos riscos do Bitcoin da pessoa controlar o sistema. Mas a gente pode falar... Oi. Não, desculpa, pensei que tivesse caído. Não, mas tranquilo. É complexo e claro que podem existir problemas como existe em qualquer sistema, em qualquer estrutura, digamos assim. Agora, aqui você colocou o valor de mercado de todas as criptomoedas? Isso. O mercado total de todas as criptomoedas é
na época que eu fiz o slide, estava assim, 1,3 trilhões de dólares. Mas olhando É. esse número aqui, o mercado de criptoativos ou criptomoedas ainda é pífio, né? Porque isso daí é menor do que o valor da Apple, não é? Sim. O É menor. mercado bursátil do mundo todo deve ter algo próximo aí de 100 trilhões de dólares hoje, uns 50 trilhões de dólares. Então, o tamanho do mercado criptoativos ainda é um bebê se comparado ao tamanho do mercado de ações, o que é muito comum, né? Porque o mercado de ações existe há uns 200 anos, bastante desenvolvido já há pelo menos 100 anos. Esse mercado está acabando de começar. Eu peguei alguns dados aqui, ó. O mercado de ações do mundo inteiro é aproximadamente 71 trilhões de dólares hoje. E o de bonds, né, que é crédito, 128 trilhões de dólares. Renda fixa, 130, mercado de ações, 70. Mercado de criptoativos, 1. Então, mas será que ele é pequeno porque ele não presta? Ou será que ele é pequeno porque ele está começando? É, porque está começando. Isso só o futuro vai dizer, mas tem um outro gráfico que você mostra isso ali, né? Tem, o próximo. É o próximo? Já posso ir, então? Pode ir. Essa aqui é a composição do mercado, que o Bitcoin... Esse aqui está desatualizado ainda, mas que o Bitcoin dominava 73%, o Ethereum 5%, e aqui os outros criptomoedas que cada dia lança uma nova, dizendo que vai bater o Bitcoin, mas a questão depende do tamanho da rede. A tecnologia ela só é válida quanto o número de pessoas que a utilizam. Mas, hein, Cauê, é cheio de picaretagem nesse mercado também, não é? É cheio, sim. Muita gente está se aproveitando da moda, do modismo de criptomoedas para usurpar pessoas de boa fé. Sim. Por isso que quem está começando, sempre é recomendado utilizar as principais, que são as que dominam o mercado hoje. Tem que dar uma estudada no projeto. Então, não adianta o cara, meu amigo lançou uma moeda nova. Que todas as moedas novas hoje lançadas são meio que cópias da Ethereum, porque o Ethereum tem um código aberto e ela disponibiliza o serviço de você lançar moedas novas em cima dela. Então, é meio que fica só copiando aquilo que já existe. Você copia o algoritmo da Ethereum e faz a tua moeda, é isso? Isso, exatamente. Ótimo. Então, vamos para o próximo slide aqui, que é a curva de adoção. Isso daqui é uma teoria de quem, você sabe? Isso aí, não sei de quem que fez, mas isso já é usado desde o começo do computação no mundo, celulares. Isso daqui é uma tese de alguém da área da administração, agora eu não me lembro, mas acho que é. Deixa eu ver aqui. Se alguém souber, escreve aí. E em que fase que o Bitcoin está? E quem que falou isso, Cauê? Isso aqui foi o Crypto.com, que é o site cripto, e também tem o relatório da Nasdaq, estou até com ele aberto aqui. Ele mostra isso e compara a curva de adoção do Bitcoin com a da internet. E hoje, de 2010, que foi a criação do Bitcoin, até 2021, hoje, a gente conseguiu 130 milhões de pessoas, de usuários. No mundo como um todo? No mundo como um todo. Isso, e para você ter uma ideia, na internet, demorou 10 anos, na internet demorou, deixa eu ver, foi 12 anos para conseguir esses 130 milhões. Ao mesmo tempo. No mesmo tempo. Mas eles estão projetando que o Bitcoin agora vai chegar a 1 bilhão de pessoas em 4 anos, enquanto a internet demorou 7,5 anos, de 97 até 2005, para conseguir atingir 1 bilhão de pessoas. Desculpa, você pode repetir? Na projeção deles, eles acreditam que o Bitcoin vai ser mais rápido de aderência do que a internet foi de 97 para 2005. Uhum. Que vai ter 1 bilhão de usuários. Nesse gráfico aqui está colocando como sendo, ainda estando em 2,5%, que são os inovadores. Esses 130 milhões enquadraria nessa primeira fase dos inovadores? Isso, exatamente. Muito minerador, igual os caras chamam, as baleias do mercado, diferente do tubarão da bolsa, né? O que é? São as primeiras pessoas que mineraram no começo e que tem essas grandes moedas até hoje. Então, a gente concorda que é um mercado manipulado. Você imagina que o cara que foi na primeira convenção, o cara já era um
fã que participava do projeto. O cara minerou, botou um dia para rodar, minerou 100 bitcoins e o cara tá com 100 bitcoins no bolso até hoje. Ou até, puxou minerando então. Então, se os caras se conhecem e se o dia eles quiserem derrubar o preço, eles derrubam. Por isso que tem muita gente que usa essa Cauê, você usou a técnica. palavra cyberpunk, eu escutei certo? Isso, certo. Então, lá atrás, os rebeldes do mundo digital, eles se auto-intitulavam cyberpunks? Satoshi Nakamoto e Companhia Limitada eram cyberpunks, era isso? Isso, eles acreditavam que o valor criado pelo Estado não fazia sentido por causa da inflação, que eles acreditavam que dava para fazer uma tecnologia descentralizada e que daria essa bancarização mais democrática para todo mundo. Ah, faz sentido. Então, eles queriam... como é que eu posso dizer? Eles não aceitavam mais o Big Brother controlando toda a sua vida, se tornaram rebeldes através do mundo digital, criaram sua própria moeda num pequeno grupo e isso acabou se alastrando. Como o próprio punk se alastrou, né? Afinal de contas, quantos fãs de punk não existem mundo afora? O Murilo é um deles, inclusive. Obviamente. Eu também. Eu sou grande fã do punk rock nacional, inclusive. Também. Mas vamos lá. Você colocou ali El Salvador, ETFs, fundos, empresa com patrimônio em cripto, mercado futuro. Por que você colocou tudo isso? Porque tudo isso surgiu nos últimos 2, 3 anos. O mercado cripto surgiu nos últimos 3 anos, começou pela Binance, agora já tem outras bolsas que estão operando no mercado futuro de cripto. El Salvador foi recente, foi 2 meses atrás. O que aconteceu em El Salvador? Aceitaram a Bitcoin como moeda oficial do país, assim como eles já têm o dólar. Então, hoje eles aceitam Bitcoin e dólar. Inclusive, estão promulgando uma lei lá, né? Acho que o executivo que construiu essa lei, o presidente de El Salvador, deu uma entrevista falando dessa lei, em que eles obrigam que os comerciantes, as empresas em geral, aceitem o Bitcoin como meio de pagamento. Aí até está desvirtuando um pouco, né? Porque o Bitcoin foi justamente para buscar uma liberdade, uma independência, e aí lá eles estão obrigando as pessoas a terem que aceitar. E a desculpa do presidente, Cauê, parece que foi a seguinte: não, na lei está escrito que a gente obriga a aceitar, mas não é bem assim. É do mesmo jeito que a pessoa é obrigada a aceitar recebimento do cartão de crédito, ela vai ser obrigada a receber Bitcoin. Mas esse Bitcoin pode ser convertido para dólar no momento do pagamento. Então ele está tentando fugir disso, mas está uma discussão interessante. Pela primeira vez o Bitcoin vai entrar como um meio oficial de troca em um país. Tem um problema, né? Todo mundo tem celular ou computador o tempo todo. Também tem essa questão. Sim. E aqui no Paraguai, o deputado lá está querendo fazer a mesma coisa? Está começando com o projeto de não transformar, eu não acredito que seja transformar moeda oficial, é mais de dar liberdade de poder transacionar Bitcoin no comércio. Ou incentivar, né, essas mineradoras aí da isso. China, porque é um investimento pesado, né, que é feito, né? Se essas mineradoras de repente encontram um habitat saudável e fácil ali no Paraguai, cara, elas, né, fazem a mochila ontem. Sim. Vão alugar imóveis, vão consumir energia elétrica, pagando imposto. Faz sentido mesmo, vocês têm razão. E ETF, fundos e previdência, por que você colocou isso? Por quê? Porque no Brasil já lançou a Hash 11, né, que é um ETF que ele pega uma carteira de cripto. Tem previdência lançada pelo BTG, que vai ter uma porcentagem em cripto. Na Nasdaq já tem o fundo da Hashdex, que foi lançado no ano passado, que é da mesma gestora do Hash 11. Mas agora... importante só uma coisa. Existe esse fundo lá na Nasdaq, mas ele não é negociado lá. Ele só é um seed, não um seed, mas ele só é um master do Hash 11. Isso. Tá? Que eu saiba, ETF não é liberado nos Estados Unidos ainda, ETF de criptomoedas. Isso é até uma coisa importante para a gente ver. E nos Estados Unidos já tem as empresas que têm uma parte do caixa, como a Tesla, Mercado Livre com um pouco de Bitcoin também.
E tem várias empresas também que estão colocando, mas não estão noticiando. Porque tem esse preconceito ainda e elas querem deixar baixo. O, o, o diretor financeiro, ele teve coragem de comprar, mas ainda não teve coragem de divulgar. É isso que você está falando? Isso. Do mesmo jeito que acho que algumas gestoras de patrimônio mundo afora aí já colocaram para os seus clientes, mas ainda não tiveram coragem de divulgar. Bitcoin ainda tem um pouco de preconceito. Eu confesso que sou um que ainda tenho bastante cautela a falar para clientes comprar Bitcoin, porque é um negócio diferente. Do mercado de ações, uma notícia interessante que foi o CFO do Ray Dalio, da Bridgewater, né? Ele saiu da empresa para trabalhar com cripto. Ele foi com uma gestora de cripto. E algo assim, nossa, o cara estava no topo ali do hedge fund. Hoje a distribuição de Bitcoin, de criptomoedas no mundo segue isso daí, 67% Bitcoin, 28% Ethereum, 1% é Litecoin e o restante não dá 1%. Não. Essa é a carteira da Hash 11. Ah, que é mentira. o ativo que a gente... Então, a gente teve 2 calls com a Hashdex para conversar sobre a Hash 11, que é o ETF que foi lançado recentemente, e essa é a distribuição deles atual, que é 67% Bitcoin, 28% Ethereum, 1% de Litecoin e outras criptomoedas que faz parte do resto. Uhum. E eles nos explicaram qual que é o problema do Bitcoin quando você fala de fundo. É que qual que é a segurança que eu, como asset, eu tenho de ter um analista, um operador de mercado, querendo transferir esses Bitcoin para a carteira dele. A gente está falando de bilhões, milhões. A transação do Bitcoin, ela não tem como reverter. E ela pode ser facilmente escondida, né? Mas que eu sei que saiu de um nó para outro nó, como é que eu vou saber quem que é o dono daquele nó? Ou daquela carteira, né? Então, essa questão ela é só resolvida a partir da Coinbase e algumas outras exchanges, que eles fazem a custódia dessas criptomoedas e eles criam toda a segurança por trás disso. O que eles fazem? Eles pegam as seeds, que são as palavras-chave para você ter acesso à carteira de cripto, divide em 2 e coloca metade da seed num cofre desvinculado de internet e a outra metade no outro cofre. E eu perguntei na transação da H10 quanto que eles demoram para mandar o valor e pegar o valor. Né? Eles falam que demora até 3 dias para resgatar. Então, eles têm que manter um caixa para pagar quem for vender o ETF, mas eles têm esse custo, né? E é caro, porque controle de segurança e essa custódia tem que ser bem segura na questão da operação. Mas olha só que curioso, um mundo completamente digital, mas a segurança é feita no mundo físico. O dinheiro a gente deixou de guardar no cofre por medo de roubo, perda, etc. E levamos para o banco, que é mais seguro deixar no banco. Já o Bitcoin, a gente faz o inverso, a gente tira do mercado para deixar no cofre. Isso é bastante curioso, mas faz sentido o que você falou, né? Precisa deixar mais distante porque não é rastreável, não tem o que fazer depois de retirado da carteira. Uhum. E aí, eu não sei se vocês conhecem, gente, até complementando, essas wallets que o Cauê falou, na verdade, essas seeds, elas é uma sequência de palavras para você criar uma carteira, né? E essa sequência de palavras, se eu não me engano, são em torno de 10 a 20. Então, se por um acaso eu quiser acessar a minha carteira em outro computador, eu posso, com essas seeds, com essas 20 palavras-chave. Ou eu sei de cor ou eu tenho anotado. Mas se alguém tiver anotado em algum lugar, ela também pode ter acesso à sua carteira. Então, por isso que a segurança deles é dividir essas palavras-chave em 2 e colocar em 2 cofres diferentes. Porque mesmo que um cofre seja acessado, você não teria acesso à outra, né? Teria que ser obrigatoriamente os 2 cofres serem acessados para você perder a sua carteira ou acessarem a carteira da Hashdex. No artigo do CoinMarketCap, vocês terem uma ideia, estima-se que 26% dos bitcoins, na verdade, estejam perdidos. São endereços que têm bitcoin por muito tempo, que nunca foram movimentados e os caras já dão como perdido porque não está em corretora, não foi movimentado e tal. E isso também fortalece a tese do stock to flow, né? Que é uma oferta perdida. Assim. Ninguém nunca mais vê essas moedas porque ou a pessoa perdeu a seed, queimou o HD,
cara não vai ter como recuperar nunca, se o cara não souber essas palavras-chave. Interessante. Você sabe que eu comprei um pouquinho de uma moeda lá que acabou, sumiu o troço. Não existe mais o site, não existe mais nada. Acho que gastei lá uns 20 reais. Os exchanges tem até exchange que sobe do mapa, né? Murilo, você está conseguindo ver perguntas aí? Tem perguntas? Está vendo perguntas? Agora, Tem uma que nós não fizemos. A gente começou a estudar de volta e algumas razões pela qual a gente acha que pode fazer sentido uma criptomoeda dentro de um portfólio, e a principal das razões, talvez, é porque existe uma baixa correlação do Bitcoin, na verdade a gente usou o Hashdex para comparar essa carteira desse fundo, existe uma baixa correlação com os outros ativos. E a gente acha que, de fato, é um mercado que está iniciando e que deve continuar. Mas a principal razão é essa daqui, ó. Cauê, aqui é o M1, né? Quando a gente pega os meios monetários, existe M1, M0, M1, M2, M3, M4. O M1 é todo o dinheiro emitido e todo saldo em conta corrente. Então, olha o salto que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado. De um M1 de aproximadamente 4 trilhões, o M1 saltou para agora 19 trilhões de dólares. Então, o M1, só voltando, é o dinheiro em circulação mais saldos em conta corrente. O M2 inclui depósitos a prazos, o M3 inclui poupança, o M4 inclui todos os títulos que existem no mercado. Mas, então, o M1 é o dinheiro mesmo. Salto de 4 tri para 19 trilhões num período aí de 1 ano e meio. No Brasil também aconteceu isso, de uma maneira um pouco menos agressiva, mas a gente saltou aí de aproximadamente 400 bilhões de reais para próximo de 550, 600 bilhões de reais. E essa é uma das razões pela qual a gente está vendo essa inflação tão alta. A inflação dos Estados Unidos está em 5%, a inflação do Brasil está em 8% no acumulado de 12 meses. Então, o Bitcoin, acreditando nesse limite de multiplicação, ele tem uma possibilidade de se desvalorizar muito menos do que essas moedas. E talvez seja essa a razão no salto da valorização do Bitcoin também, né? Além de ter tido o halt, que você falou, né? Como é que é o nome? Halving. Então, essa daqui é uma das razões. A gente achou que a inflação foi subir, mas não tanto como subiu. Tentamos proteger, não tivemos tanto sucesso como gostaríamos dessa proteção. E talvez essas moedas sejam mais fáceis. Agora, uma outra coisa que existe comparando, quando você vai para o ouro ele tende a ser algo defensivo, algo que protege contra a multiplicação de moeda, etc. Mas o ouro, ele também pode ser minerado. E o volume de mineração de ouro novo é ilimitado. A vantagem do Bitcoin, acreditando nesse algoritmo, é que a mineração do Bitcoin é limitada e conhecida. Então, essa é uma das razões pela qual nos faz olhar com mais carinho nesse novo mundo, né, de multiplicação de moeda tão grande como a gente está vendo. É bom que você tocou no assunto de confiar nesse algoritmo, porque teve uma pergunta aqui, que é o que o Pedro fez aqui. Outro dia havia na mídia uma notícia de que alguém desapareceu, sumiu com alguns bilhões de Bitcoin ou algo parecido. Bitcoin é só um código digital e pode virar pó facilmente. Então, digamos que, se por um acaso esse código digital, né? Eu acho que sim, dá para chamar de código digital. Se por um acaso ele for hackeado, ele existe, perde a razão de existir, é isso, Cauê? É isso, acontece que a rede nunca foi hackeada até hoje, então a questão do tempo prova isso. O que acontece dessas pessoas que a pessoa roubou com não sei quantos bilhões, sumiu do mapa? Na verdade, ele vendia o serviço dele como um fundo de Bitcoin ou algo do tipo, e as pessoas transferiam ou para PJ dele, assim como tem várias exchanges que roubaram dinheiro assim também. O dinheiro é transferido para a exchange, e a exchange chegou um momento que ela viu o caixa de todo mundo,
roubou e foi embora. Quando você fala exchange, são as corretoras que As intermediam corretoras. negociações do Bitcoin. Mas algumas foram, de fato, hackeadas, não? Aquele primeiro caso que aconteceu no Japão há uns 5 anos. Foram. Aquilo lá foi hacker mesmo, né? Foi hacker, O que acontece? A pessoa entra lá, ela faz uma transferência lá de dentro mesmo, porque se as criptomoedas estão custodiadas pela empresa, elas estão custodiadas pela empresa, não pela pessoa, não pela carteira da pessoa. É uma carteira só. E ela faz uma transferência, quando transferiu já não tem mais volta. O que era curioso era o fato que você deixando o Bitcoin depositado na corretora, ele pagava uns juros. Isso que é bastante diferente e muita gente está fazendo isso. Existe a chance deles, de fato, conseguirem pagar juros sobre essas criptomoedas? Ou é um meio só deles enganarem os poupadores? Então, hoje em dia existe você entregar a liquidez para o mercado, que seria meio que o BTC da bolsa, né? Enquanto você tiver a moeda dentro de uma exchange, você pode emprestar essas moedas que estão sob sua custódia para a corretora deixar as pessoas operarem no mercado futuro. Mas daí ele está usando o teu Bitcoin para vender para outros. Isso. Ele está fazendo o efeito multiplicador da moeda usando o teu Bitcoin. Isso. Só Aí que o tem que Bitcoin... confiar que ele está emprestando esse Bitcoins para pessoas confiáveis, que quando você quiser pegar de volta o teu Bitcoin, ele vai ter. Isso, que os caras estão gerindo bem o risco, né? Então, é aquela ideia. Se você acredita que o Bitcoin é uma reserva de valor, é bom e consciente você colocar ela numa carteira mais segura. Por exemplo, eu perguntei para o Partec se vocês fazem isso. Não, vocês provêm essas moedas para liquidez no mercado? Só que não. Eles travam, deixam nos cofres e não mexem mais. Só se for vender e comprar, só isso. Ah, tá. Eu acho que dá, mas eu acho legal a pergunta. Realmente dá para você gerar juros, seja emprestando como o BTC ou seja validando a rede, tá? Não com o BTC, não com o Bitcoin, mas outras moedas, por exemplo, a Cardano, até a própria Ethereum, você pode validar operações na rede e receber juros por isso. Mas o que as pessoas não sabem é que os juros disso é baixo, tá? Então, hoje uma Cardano, por exemplo, uma Ethereum, se você for validar a rede, eles pagam 6% ao ano, 5% ao ano, 4% ao ano. E o que muitas empresas oferecem esse serviço, dizendo que é possível ganhar juros, elas prometem 4% ao mês. Então, assim, só aí está errado, entendeu? Essas empresas que prestam serviço garantindo rendimento, não faz sentido, tem que tomar cuidado com isso, né? Quando é esmola demais, o centro desconfia, tem que desconfiar mesmo. A gente está falando de 4% a 6% ao ano de rendimento em juros. Tá. E essa moeda, criptomoeda brasileira agora, tem gente pagando 8% ao mês para quem te deixar depositado criptomoeda, essa BRC, como é que é o nome? Você sabe, Cauê? Eu não sei, eu soube do cachorro lá, do caramelo, mas essa eu não sei. Não, eu acho que é uma stablecoin brasileira que o Rafael está falando. O que é stablecoin, Murilo? Stablecoin, moeda real. Isso, exatamente. Por exemplo, o USD é dólar. Quando você vai negociar no mercado de criptomoedas, você vai negociar com o USDC, USDT ou BUSD. Todas essas são stablecoins, elas tentam equalizar o dólar para você negociar criptos. Então vale 1 para 1, tá? Uhum. Então, e o uma Brasil tem... stablecoin de reais. Não, mas essa está valendo 13 centavos? Será que é 13 centavos de dólar? Então, não Pode sei. ser. Mas entendi uma coisa nova, o que é stablecoin. É uma moeda digital que reflete o valor de uma moeda de verdade, é isso? Perfeito. Isso. Por exemplo, o caso da Cardano. Desculpa, pode falar, Cauê. Então, o caso da Cardano que o Murilo está falando, ela é um projeto diferente na sua origem. Ela é prova de stake. Então, ao invés dela ver o tamanho do bloco, de ver qual que o bloco foi mais trabalhado, igual o Bitcoin, ela vê aonde que tem maior rede passada, por exemplo. Aonde que o bloco que tiver mais dinheiro envolvido é o bloco que vai ser validado. Aí faz sentido, cara. Pô, Murilo, por que você não explicou isso antes? Porque agora faz sentido o cara ficar com o Cardano. Porque ele tendo muito Cardano, ele vai minerar mais. Vai validar isso, mais. exatamente. Tá. Não, sim. Eu não havia entendido também.
E daí a Solana, ela é o outro modelo que é a prova de histórico. A moeda que tiver mais tempo no mercado é a que vai ser validada. Então, são esses novos modelos que estão chegando agora e não sabe se vai virar, né? Mas são bem Interessante. um futuro ali. Agora, como que esses troços aí podem fazer sentido dentro do portfólio? Nós fizemos um estudo utilizando o histórico do Hashdex 100 Nasdaq, que é um fundo aberto que já está no Brasil sendo comercializado desde março do ano passado. Então, a gente tem mais de um ano de histórico dele. E comparamos ele com a carteira de multimercado. Cauê, eu vou falar rapidinho aí, daí você faz o comentário. Ali em cima, nós temos os fundos multimercados que nós temos na maioria das carteiras dos nossos clientes hoje. E o número 2 é a carteira misturando todos esses fundos multimercados. É isso, Cauê? Isso. Então, com retorno de 6% ao ano e uma volatilidade pouco acima de 5% ao ano, que é o que a gente olha aqui. Rendimento de 6 com volatilidade de 5. É isso, Cauê? Isso. E aqui são todos os ativos que compõem essa carteira que está indicada aqui no 2. Uhum. Ali embaixo, o que a gente tem, Cauê? Então, a gente tem essa mesma carteira, só que eu incluí o fundo da Hashdex, desse que foi lançado no ano passado. Aí você vê que o risco dela é absurdo, né? Por causa da volatilidade, que aqui a gente está dando volatilidade. Mas puxa, o 2 ali na carteira, você pode ver que está mais próximo da fronteira eficiente dos Markowitz. Então, a gente com um risco um pouquinho maior, a gente tem um retorno muito maior, apenas com 5% da carteira em Hashdex. Ah, colocou 5%? 5%. Ah, tá, é bastante, né? Mas tá bom. 5% da carteira Da carteira. de alternativos está nesse fundo número 8. É isso? Isso. O histórico tá. de volatilidade dessa carteira de cima sem o Hashdex deu 5. O histórico de volatilidade, incluindo o Hashdex, deu 6,8. Então, ele não chegou a vir muito para a direita. Então, de 5,2 para 6,8 foi para cá. O histórico de retorno aqui foi muito puxado para cima, porque nesse período as moedas subiram, principalmente o Bitcoin, né? Mas 18 seria... nem dá para ver aqui. Nem dá, porque a escala vai até 12 aí. Explodiria aqui para cima. Mas o que é o mais importante de tudo, que com 5% do Hashdex 100, a volatilidade cresce apenas de 5 para 6,8. Esses 3 fundos aqui, que são o Claritas, o Multi e o Canvas, não, desculpa, o AZQuest, o Canvas e o Multi. Esses 3 fundos possuem uma volatilidade superior à volatilidade da carteira, incluindo o Hashdex 100. É isso, né? Isso. Uhum. Aqui foi feito de tal forma que o risco ficasse mais ou menos dentro da média do risco dos fundos multimercados, mas com um potencial de rentabilidade mais agressivo, considerando que essa carteira de Bitcoin pode continuar valorizando muito mais do que a média dos fundos multimercados. Agora, Cauê, levando em conta esse nível de volatilidade absurda das criptomoedas, que está acima de 70% ao ano, que é absurdo. O mercado de ações no Brasil tem uma volatilidade, o Ibovespa próximo de 20, se pegar ações isoladas, imagino que fique aí entre 10 e 40. A gente está falando que esse fundo de criptoativos tem uma volatilidade que é o dobro ou o triplo do mercado de ações. Como é que faz para fazer rebalanceamento considerando esse ativo tão volátil? Então, o ETF tem um rebalanceamento passivo. Ele faz o seguinte, ele pega apenas as criptomoedas que são negociadas em 3 grandes corretoras, exchanges, né? Exchanges, e que tem que ser volume maior, acima de 0,5% de todo o mercado cripto. E de tempos em tempos
De tempos em tempos ele muda um pouco, levando em conta esse critério que ele definiu, é isso? Isso, a cada trimestre. Cada trimestre eles vão rebalanceando a carteira. Tá. Agora, se esse fundo faz parte de uma carteira de multimercado, também precisaria fazer o rebalanceamento dessa carteira. Porque se o Bitcoin sobe 100% e subir 100% ou cair 50%, não é tão difícil para esse tracker. Os seus 5% de criptomoedas subiria para 10%, teria que fazer o rebalanceamento também. Sim, você teria que vender e comprar os outros ativos para rebalancear a carteira. Tá. E essa é a principal razão pela qual nós acreditamos que o melhor veículo para acessar o mercado de criptomoedas seria o Hash 11, que é o ETF negociado na bolsa, e não esses fundos abertos que se aplica nas corretoras, correto? Isso. Porque esses fundos eles vão sempre pegar a cota de fechamento, né? Então o Bitcoin pode estar hoje a $35 mil, eu falo, quero resgatar e fazer o rebalanceamento a $35 mil. E de repente, até o final do dia, $35 mil caiu para $33 mil, o que é uma diferença de quase 10%. Então, o Hash 11, o ETF negociado na Bolsa, nós acreditamos que ele vai trazer mais eficiência para um portfólio e seria o melhor veículo. Agora, para a pessoa que é mais antenada, que vai saber operar com corretoras, vai saber operar sozinho, talvez o melhor seria ele mesmo ter ou não. Porque, afinal de contas, essas moedas são negociadas 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso. Tem muito final de semana que oscila 30%. Uhum. Será que seria mais vantajoso ter a moeda direto para ele poder fazer rebalanceamento num sábado? Vai muito da conveniência. Eu vi inclusive um gestor de risco americano explicando isso. Que ele fala, mas a pessoa até tem uma cold wallet ou tem um pendrive que tem as criptomoedas. É uma conveniência que não faz muito sentido, né? Você tem que achar um computador para aí você poder negociar, quando você pode negociar tudo pelo celular. Então vai muito da conveniência mesmo. A pessoa pode ter mais de... beleza. A pessoa pode ter mais de 3 exchanges, 3 exchanges grandes, pode ter uma Coinbase, uma Binance e mercado Bitcoin aqui do Brasil. E ele se segura diversificando nas exchanges e o cara consegue negociar tudo pelo celular. Ou a pessoa pode, eu não quero ter que ficar dependendo de renda, nem nada, para facilitar, então eu coloco o Hash 11, quando eu resgato, eu só emito uma DARF e já está na minha mão em reais. Tá, perfeito. Então, tudo a conveniência da pessoa. Eu acho perigoso você querer se tornar trader, porque corre o risco de você perder seu tempo de vida. E o que a gente mais tem precioso na vida não é o dinheiro, é o tempo. Corre o risco do investidor ficar vidrado no final de semana e não aproveitar o seu tempo de folga para ficar olhando variação de cotação. Então, eu particularmente acho que o Hash 11 é um ótimo veículo para investir em criptoativos. E, entretanto, o Hashdex 100, que é o fundo aberto, daí eu acho que também é uma conveniência a mais, mas que daí começa a prejudicar, porque você nunca vai saber o preço exato que você vai comprar e que você vai vender. Só vai descobrir isso no dia seguinte. Agora, Cauê, eu tenho uma última pergunta. O que é Cold Wallet, que foi tanto falado ao longo dessa apresentação? Cold Wallet é uma carteira digital, só que ela não precisa de internet para trabalhar. É igual você vai ter 2 conexões. Você vai conectar apenas quando você mandar as palavras-chave e a partir disso você consegue ver o que está lá dentro, sem precisar estar conectado com a internet o tempo todo. Você vai precisar de conexão à internet apenas no momento de transferência e no momento de entrada. E daí tem as wallets, que é o Hard Drive Wallet, né, que é o HD, que seria o pendrive, que você coloca a carteira dentro do pendrive, que ela não precisa de internet nem nada, ela só vai ligar no momento que você colocar no computador. Uhum. E, por exemplo, quem é computeiro mesmo, assim, acredita muito em sistema operacional. Por exemplo, o Windows é um sistema operacional que é menos seguro que o sistema da Apple e do Linux. Então, tem gente que vai ter esse pendrive, você vai conectar no Linux, por exemplo, para fazer essas transferências. Entendi. Então faz sentido a gente talvez operar através do Hash 11, acreditando, obviamente, que a Hashdex toma todo esse cuidado que vocês comentaram aí. Eles foram convincentes no discurso deles?
Foram. Deixa eu mostrar só uma coisa aqui. Embaixo nós temos a matriz de correlação. Aqui do lado direito é o fundo, Hashdex 100. Veja a correlação deles com os demais fundos. 0,13, 0,18, 0,01, 0,10 e 0,12 negativo. A correlação, o coeficiente de correlação, ele vai de -1 a +1. Não faz sentido nós diversificarmos uma carteira com ativos que se correlacionam perfeitamente, que possuem correlação de 1. Então, a gente sempre busca ativos que ou possuem pouca correlação, são descorrelacionados, ou até possuem correlação negativa. Enquanto um sobe, o outro cai. Enquanto um cai, o outro sobe. Então, vamos olhar aqui os fundos multimercados. Esse daqui também tem baixa correlação com os demais. O Molt também tem baixa correlação com os demais. O Canvas também tem baixa correlação. Então, essa estrutura toda aqui é composta de diversos ativos com pouca correlação. E isso faz com que a carteira fique sempre mais à esquerda, né? Mais à esquerda é menos risco. E mesmo incluindo um ativo tão volátil como é o 8, a baixa correlação dele com os demais fundos faz com que a carteira continue bem à esquerda, né? Está em 6%, 6,8% ali de volatilidade. Volatilidade é igual ao desvio padrão, que é como a gente diz o risco de mercado para nós no mercado financeiro. Então, a sugestão que a gente pode ter coragem de dar hoje seria ter 5% da carteira de alternativos e um ativo como o Hash 11, que é negociado na Bolsa. Isso é o que a gente hoje teria coragem de sugerir. Nada além disso. Claro, cada um sabe o que faz com seu dinheiro, cada um tem suas próprias responsabilidades, mas nós, como consultores de investimento e gestores de recursos, como é o caso da INVA, a gente não consegue ter coragem de fazer nada além disso. 5% da carteira de alternativos em um ativo como o Hash 11 negociado em bolsa. Faz sentido, isso, Murilo e Cauê? Faz sentido. Eu só quero deixar claro, né? A maioria das carteiras tem de 15% a 25% em alternativos. Então, se ela tiver 20%, seria 1% do portfólio completo. Só para às vezes a pessoa entende errado e coloca 5% do portfólio, é muito dinheiro. Eu não colocaria, acho que, e também não recomendaria. Acho que seria o caso de trabalhar com percentuais menores. 1% do portfólio completo, aproximadamente 5% da carteira de alternativos, é isso? É isso, perfeito. Tem uma outra questão também, fica fácil de pagar e calcular os impostos de renda, né? Porque entra dentro do bolo de ETFs lá, que quem tem ações e tem ETFs já precisa fazer esses cálculos, então também facilita bastante. Sim. E até a liquidez, né? Por exemplo, você vai transferir numa cold wallet, até você transformar isso em real, pode ser que o demore, que o banco não aceite e tal. Lembrado, Chloe. Você vai ter que transformar a sua criptomoeda em uma moeda real, depois transformar essa moeda real para dinheiro na sua conta no banco. Você tem razão. Tem alguma pergunta aí, Murilo? É isso que eu ia perguntar. Não tem mais nenhum slide, né? Então, vamos pedir para o pessoal mandar perguntas, porque ainda acho que já respondemos todas. Na verdade, ficou uma para trás aqui, mas eu acho que o assunto... Peraí. Quem realmente ganha com isso? São as corretoras, validadoras? O Celso perguntou. Eu não lembro exatamente qual era o contexto, mas eu só queria explicar para ele que corretoras, tá? Elas não são validadoras. Tá? Então, as corretoras, elas são só um meio para você negociar as criptomoedas, mas elas não validam as operações. Você pode dar alguns exemplos de corretoras? Sim, acho que a maior corretora, daí o Cauê me corrige se eu estiver errado, mas é a Binance e Coinbase. Então, Isso. Aqui no Brasil, Foxbit é brasileira. Foxbit é Brasil, E a gente tem também o mercado Bitcoin também. Inclusive, eu vi investimento de private equity na mercado Bitcoin. Fundo no de Brasil, private a gente equity, tem a mercado Bitcoin, a Foxbit, e no exterior a Coinbase e... Binance, são as maiores.
Então, são 4 referências para vocês que quiserem pensar em abrir conta em corretoras. A corretora, ela basicamente ganha na arbitragem. Né? Na arbitragem também na venda de serviço. Ela vende um pouco mais caro a criptomoeda que está na carteira dela. E o Murilo, você ia falar mais alguma coisa dessa pergunta do Celso? Não, eu queria só explicar essa diferença, porque eu não lembro por que ele estava falando isso. Eu acho que a gente estava falando das mineradoras na hora. Por isso que ele está perguntando se ele havia perguntado se era validadora, se a corretora validava, porque ele queria saber quem ganha com isso. Mas agora eu não lembro exatamente. Agora, O papel das corretoras, exchange, são principalmente essas 4 que vocês comentaram, é um papel bem diferente das validadoras e das mineradoras. É isso? Isso, perfeito. Isso. E a exchange, ela, como eu disse, é corretagem. Quanto mais você compra e quanto mais você vende, mais taxa ela ganha. Então, o incentivo dela é que você gire patrimônio, gire valores. E tomar cuidado com essas que estão fazendo o efeito multiplicador da moeda, ficando com o teu Bitcoin ou com a tua moeda para vender para outra pessoa. Tem que tomar cuidado com isso. E o maior risco de exchange são as alavancagens, né, gente? Então, por exemplo, essas exchanges, elas permitem que você alavanque. O conceito de alavancagem, né, basicamente você tem R$ 100 em Bitcoin e a corretora incentiva você a girar R$ 1.000. Tá? Isso é um efeito de alavancagem. Quando você faz isso, quando você perde 10%, né, sobre R$ 1.000, você perdeu tudo se o seu patrimônio é 100. Putz, não sabia que estavam fazendo isso, mas é loucura, Murilo. Você pegar um ativo que tem volatilidade de 70% ao ano e ainda alavancar, meu Deus. É impressionante. E eu fico pensando na gestão de risco dessas corretoras. Por isso eu fico preocupado em ter dinheiro em corretora, porque uma queda do Bitcoin, como aconteceu, pode acontecer muito pior, ela pode não conseguir gerir esse risco. E se ela não fizer isso, ela quebra. Basicamente isso. Então, sei lá, a Coinbase, ela tem capital aberto nos Estados Unidos, talvez ela tenha um pouco mais de credibilidade. A Binance é a maior e tem uma grande credibilidade. Só que ela não... Da onde que ela é, Cauê? Hong Kong, a sede fica mais em Hong Kong. É Hong Kong? É. Tá, mas ela não tem sede no Brasil, não tem sede nos Estados Unidos. Você está abrindo conta numa... Hong Kong é perigoso, e os chineses lá, PCC, daqui a pouco encampa tudo aquilo lá, vocês vão ver o Bitcoin de vocês. Ela tem escritório no Brasil, inclusive tem a parte de escritório que tinha na Inglaterra, agora mesmo, eles proibiram aquele escritório de liberar o mercado futuro para os ingleses. Proibiram. Faz sentido, porque o mercado futuro é brincadeira. Você tem um ativo, como você disse, tem um ativo com 70% de volatilidade. Ainda você alavanca ou você trabalha no mercado futuro disso. É muito perigoso. Para quem está assistindo hoje aqui, lá na Inva, a gente tem política de nunca alavancar, fazer qualquer tipo de alavancagem em qualquer tipo de investimento. Mesmo você pegar uma ação conservadora. Imagine, então, alavancar num ativo como esse, com essa volatilidade. Para nós, é algo bastante imprudente, para não falar de uma maneira mais agressiva, é muito imprudente. E a imprudência costuma fazer com que a gente tenha grandes perdas. Estamos bastante longe da imprudência. Nosso lema é ser prudente. Acho que então é isso. Se não temos mais perguntas, vamos descansar, aproveitar esse frio, tomar um quentão, porque a noite promete, hein, pessoal? Tá frio, hein? Pois é, a noite promete, vai fazer um frio desgraçado. Liguem bastante aí os aquecedores, porque a gente tem alguns clientes que têm ações da Copel e vocês vão contribuir para eles também. Perfeito. Então, boa noite, gente. Obrigado aí por participarem. E até a próxima. Semana que vem a gente vai ter a live da carta. Então, estão todos convidados, né? E a gente, lógico, vai mandar o lembrete por e-mail. Eu confesso que não sei se é terça, mas a gente vai mandar por e-mail. Vai ser terça ou quinta, os dias que a gente costuma fazer. Ótimo. Obrigado, Cauê. Obrigado, Murilo. Obrigado a todos que vieram nos assistir aqui. E até a próxima semana. Um grande abraço. Boa noite. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado por todos aí. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.